Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara NH e pela página TV Câmara no Facebook. E nesse encontro, estamos recebendo o vereador Nor Bueno, o ex-secretário de Habitação de Novo Hamburgo, Adão Celistre, e o secretário de Habitação de São Leopoldo, Nelson Spolaor. Lembramos que você também pode participar de nosso programa mandando perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416. Boa tarde, vereador Nor Bueno. Satisfação ter o senhor aqui conosco. Satisfação é minha, Jaime, uma boa tarde para ti, para o secretário de Habitação, Nelson Spolaor de São Leopoldo. Seja bem-vindo à nossa Câmara de Vereadores, que esse debate aí. O Valentim, assessor do Nelson Spolaor, os funcionários da Câmara, a Patrícia, que é a minha assessora aí de imprensa, e o ex-secretário Adão Celistre de Novo Hamburgo. Vereador Nelson Spolaor, muito prazer ter conosco aqui o senhor essa tarde. Agradeço, Jaime, a tua deferência de vereador, mas vou ficar no limite de secretário. Desculpe, secretário. Queria te cumprimentar, Bem, Jaime, perfeito. a você, cumprimentar a todos os ouvintes, telespectadores que acompanham pelas redes sociais, saudar aqui o vereador Nor, este sim vereador, legitimamente eleito pelo povo de Novo Hamburgo, que vem fazendo um extraordinário trabalho aqui pela comunidade. Satisfação poder estar nessa roda de conversa, de debate. Cumprimentar o ex-secretário do município, o Adão, que tem também uma larga experiência nessa área, que muito contribuiu numa temática tão importante que é o tema da habitação, da regularização fundiária e tudo que envolve no seu entorno. Então, uma alegria e uma satisfação poder participar aqui do teu programa. Obrigado, secretário. E Adão não é nosso vereador, mas trabalha constantemente conosco aqui, nosso ex-secretário de Habitação. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu estar aqui. Te agradeço o convite, acho importante o debate, principalmente no momento que a gente está vivendo e de cortes, né, de políticas sociais e tal, e a habitação é uma das políticas sociais que está tendo um grande corte, né, no seu investimento. Então, também é importante a gente falar um pouco sobre isso, né, qual é o déficit habitacional, que ele é crescente, né? Ele aumenta a cada instante, e se as políticas que vinham sendo produzidas, elas tiverem um corte muito drástico, quer dizer, aquela tentativa que se tinha de amenizar o déficit habitacional, ele para e tende a aumentar. Então, bom, senhores, a gente começa com uma pergunta bem genérica, né? Porque sabemos que o direito à habitação ele é um direito previsto na Constituição. Então, de forma ampla, né, como é possível fazer com que esse direito, que foi pensado lá na nossa Constituição Federal de 88, se torne efetivamente um direito? Jaime, se me permite, primeiro, o acesso a esse direito, ele não é um tema consolidado e compreendido por todos os atores políticos na sociedade. Porque lá na Constituição de 88, ele não foi consagrado como um direito o acesso à moradia digna. Ele foi com muita luta do Movimento Nacional de Luta por Moradia, né, dos movimentos populares, que levaram a temática para que fosse incorporado como um direito consagrado. E ele não foi entendido pelos constituintes na época. Foi através de uma emenda constitucional posterior à Constituição de 88 que foi referendado como habitação um direito elementar para a vida do cidadão e da família. Assim como, e portanto, a primeira premissa que nós queremos esclarecer aqui a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, é que moradia tem governos, tem cidadão, tem políticos que entendem que ele é um direito. Tem outros que ele entende que é uma lógica de mercado. E assim o faz quando estão na sua gestão. Eu lutei nos anos de 88 e anteriores e posteriores para que, de fato, moradia pudesse ser compreendido como um direito fundamental das pessoas. E hoje ele é, mas ele ainda está muito longe de ser efetivado, de ser materializado. E há políticas e governos, ou há governos e políticas que em determinados momentos trazem para mais próximo das famílias este acesso. E há governos e políticas em outros determinados momentos que o distanciam deste acesso, como o momento que nós estamos vivendo no Brasil.
Durante o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós implementamos o maior programa habitacional da história deste país, que foi o programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, o que nós estamos assistindo, acompanhando a nível nacional, é justamente o corte geral de todos esses recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a primeira distinção que é fundamental, que não é todos que entendem que o direito à moradia é consagrado. Tem setores da sociedade, tem partidos políticos que compreendem que deve ser questão de mercado. Nós entendemos que deve ser de questão de políticas públicas para que a população possa ter o seu acesso. Hoje pela manhã, estou conversando com o ex-secretário Adão Celistre e nós falamos rapidamente sobre essa questão de mercado. Gostaria que tu ressaltasse essa pequena discussão que a gente falou sobre o entendimento, o que o empresariado vê, de que forma há esse conflito de interesses entre a habitação popular e a construção de moradias para livre mercado, por exemplo. Jaime, acho que o Nelson fez uma introdução bem interessante, porque no momento que a habitação ela é considerada um direito, esse direito precisa ser garantido, ele tem que ter uma garantia. E ele é um direito para alguém que não tem acesso, certo? Então, quando o Nelson fala em política pública, significa que precisa que o governo intervenha, que o governo aporte recursos, vamos dizer assim, e garanta, através de financiamento, através de programas, através de projetos, o direito à habitação àquelas pessoas que não têm este acesso por si só, por conta da sua remuneração, por conta do custo que é e tal. Então, assim, quando a gente acha que a habitação é um direito, e aí o projeto Minha Casa Minha Vida tinha isso mais ou menos estabelecido, tipo, o pessoal dizia, tem projeto de 0 a 3, e muita gente não sabia o que era o projeto de 0 a 3 e tal, mas é acesso à habitação àquelas pessoas com menor poder aquisitivo, certo? Que não tem condições financeiras hoje, alguém ganhando um salário mínimo, até 3 salários mínimos, dificilmente terá condições de adquirir no mercado o seu terreno, e construir no mercado a sua casa, certo? Porque o capital, ele precisa se financiar, o cara que faz um loteamento particular, ele fez porque ele quer obter lucro, certo? E esse, com certeza, essa pessoa que ganha de 0 a 3 salários mínimos não é o cliente ideal para ele, porque tem um risco de inadimplência, tem um risco de não, de não efetivar o contrato, ele vai querer vender para quem ele imagina, ou quem ele saiba, ou quem ele entenda que tenha garantias, ou um salário suficiente para honrar o contrato que vai ser feito, certo? Então, para essas pessoas, te diria até mais, não é só de 0 a 3, acho de 0 a 6, Se não tiver governo no meio, financiando, auxiliando, criando programas e projetos na perspectiva de garantir este direito à habitação a essas pessoas com menor poder aquisitivo, esses não terão direito à moradia, pelo menos a sua moradia. E aí a gente vê ocupações em vários lugares, em várias cidades, a gente vê não só ocupações, mas a gente vê na nossa cidade muito isso, Então, lá o pai e a mãe, depois de muito custo, conseguiram ter um terreninho. Naquele terreninho tem 4 casas, 3 casas, 5 casas. Os filhos estão tudo ali. Porque ninguém conseguiu, a partir, mesmo o pai tendo o seu terreninho, sua casa, conseguiu comprar a sua casa. E conseguiu fazer a casa no espaço que o pai tinha. Que também, e esse pessoal também compõe o déficit habitacional. Não é só quem faz ocupações e tal. Então, essa é a diferença. Se é direito, tem que ser garantido, e se é direito e precisa ser garantido, precisa política pública. Política pública precisa investimento do governo para que haja realmente condições para que as pessoas de menor poder aquisitivo tenham a sua casa. Senão é mercado. E aí, mercado, bom, a empresa faz um empreendimento e vende para quem tem condições de pagar, é isso. Porque o mercado precisa se financiar, ele precisa ter lucro. E se é direito, com um projeto, programa do governo, o lucro, ele praticamente não existe. Não é o objetivo. Não é o objetivo é garantir o direito à moradia. Sim.
Eu acho que o vereador Nor pode nos contar um pouco o seu exemplo, porque ele vem, né, de uma cidade menor, veio para Novo Hamburgo trabalhar, e aqui, qual foi a situação quando o senhor veio aqui residir? O senhor encontrou casa? Foi possível ter acesso a uma moradia? Né? Existia algum plano? Como é que foi essa sua experiência de vir para Novo Hamburgo e como que o senhor conseguiu aqui morar? Quando eu vim para Novo Hamburgo, vim em 83, então até a gente não pode dizer que não, a gente era muito feliz porque tinha muito emprego, mas também não tinha moradias. Então, a maioria das empresas aí tinha carro de som na rua, chamando os funcionários, era um clima muito bom, você saía de uma firma hoje, mas pegava na outra fábrica, e sempre a vida era uma vida mais assim, sobre o trabalho é uma vida muito tranquila, mas sobre moradias foi o que aconteceu em várias vilas do município de Novo Hamburgo hoje. Tem vilas que o pessoal foram fazendo suas casinhas, como o ex-secretário Adão falou, que assim, às vezes tem terreninho ali que tem 2, 3 casas, mãe, pai e filho. E avançou muito pouco na infraestrutura da Casa Minha Vida, avançou. Mas aparentemente hoje no Novo Hamburgo eu tenho muita preocupação, que parece que parou esse avançamento, porque a gente sai por aí, é muita invasão. Você entra no bairro de São José, ali no Kefas, eu não sei onde está a nossa fiscalização da Defesa Civil, o meio ambiente, que estão derrubando árvores, matos e estão fazendo casas de moradia. Aconteceu em 83 isso, é muito emprego, mas também essa moradia ia para as costas dos valões, o que ia, os governos foram até 2016, por aí, evoluiu bastante o negócio da Vila Quiprinho, foi uma vila assim muito desdeixada, ela foi tudo organizada, foi feita todo o carçamento, água e esgoto, que não tinha luz, e foi feito mais ou menos em torno de 300 moradias nos apartamentos. Hoje eu não vejo no Vão da Parada, e a gente fica muito chateado, porque nós tínhamos a Secretaria de Habitação no nosso município, e em 2017 para cá, virou na diretoria. Essa diretoria, não digo que ela não está trabalhando, mas eu não vi nada assim que ela fizesse um novo loteamento e botasse os moradores, igual foi botado, que foi encerrado em 2017. Então, de uma secretaria para virar para uma diretoria, eu acho que tinha que ter uma fiscalização mais ampla do meio ambiente e da Defesa Civil. Mas que está um caos, assim, está virando tipo um negócio, assim, estão vendendo os terrenos, estão morando e a habitação está mãos atadas, não vejo nada de evolução. Nas vilas, tem vilas que está bem, tem vilas que não. Tem muitas vilas, como a Palmeira, foi feito um trabalho muito importante ali, que foi feito um loteamento. E hoje, como no Kefas, Vila Iguaçu, Vila Getúlio Vargas, está esquecida por esses governos nossos aí. No seu caso, quanto tempo hoje o senhor mora, né? O senhor é morador de uma vila e ela passou por um processo que se chama de regularização fundiária, né? A vila... Essa vila que eu moro, que é a Vila Iguaçu, não passou ainda. Ainda não? Não passou. Então, há quanto tempo o senhor mora nessa região? Moro há 33 anos. E todo este tempo ainda não passou? Não passou. Não foi possível? E nem tem projeto para passar nesses poucos tempos, e não tem projeto para fazer isso. Bom, uma das questões de habitação também é a questão da concentração fundiária. Passa pela história do nosso país, questão desde a formação do nosso país, né, grandes latifúndios. Então, essa concentração fundiária, qual é o impacto dela, mesmo que não, a gente fale em concentração rural, mas no impacto nas moradias dentro das cidades? Primeiro, acho que é preciso, assim, ainda queria voltar no tema anterior da nossa conversa. Fique à vontade, secretário. Porque a gente tem que deixar bastante claro para todos que estão nos assistindo, houve uma mudança nos últimos 40, 50 anos no Brasil, de forma a mudar significativamente o processo entre o meio rural e o meio urbano. Há 50 anos atrás, nós tínhamos 20% da população nas cidades e 80% no meio rural. Hoje nós temos quase 90% da população nas cidades. E a população que veio para a cidade nunca o preparou e nunca o recebeu do ponto de vista de garantir este acesso à moradia, este acesso à terra, para consolidar uma moradia. E, de acordo com os dados estatísticos, o maior déficit habitacional está para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos.
90% do déficit habitacional, 85% a 90% do déficit habitacional está para quem ganha até 2 salários mínimos. Porque quem ganha mais vai no mercado e pode comprar, financiar no mercado. Mas quem ganha menos, quem não tem renda, quem tem restrições de crédito, quem está justamente no SPC, no Serasa, nos registros, não consegue um financiamento e não consegue acessar. Para este povo, nós defendemos que o poder público é que tem que viabilizar o seu financiamento, inclusive com subsídio, que era o que estava proposto, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida. Trabalhar prioritariamente o atendimento para as famílias que ganham menos para garantir este acesso. E esta é a nossa defesa. O que nós, infelizmente, não assistimos hoje são políticas do Estado ou política da União que possa ter esse acesso. Eu tive a oportunidade, durante a gestão ainda do companheiro governador Olívio Dutra, de ser chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Habitação, onde o primeiro secretário de Habitação foi Ari Vanazzi, então hoje prefeito de São Leopoldo. Olha, o primeiro secretário de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul foi o Vanazzi, hoje prefeito de São Leopoldo. Lá nós construímos Conferência Estadual de Habitação e construímos uma política mínima de acesso à moradia com dignidade. Nós não tínhamos um governo federal, porque na época era o Fernando Henrique, que não tinha política habitacional, que pudesse nos ajudar. Mas mesmo assim nós fizemos essa política, essa compreensão. Depois, o governo Lula, o presidente Lula ganhou as eleições a partir de 2002 e implementou política habitacional através do Ministério da Cidade e começou a atender uma população que mais precisava, que mais necessitava. Infelizmente, nos dias de hoje, no estado do Rio Grande do Sul, o governo Sartori, por exemplo, fechou a Secretaria da Habitação e trouxe para junto de outras secretarias. Não tem um espaço para pensar, para elaborar e para implementar uma política habitacional, porque o governo do estado diz que política habitacional não é prioridade do governo, não deve ser tratado com prioridade para o acesso das pessoas que mais precisam, que mais necessitam. Nós pensamos diferente. Nós pensamos que deva ser tratado, deva ser implementado. A mesmo recorte eu faço a nível nacional. Nós estávamos com um projeto que vimos investindo a nível nacional, através do Minha Casa Minha Vida, prioritariamente no faixa 1, com subsídio, com as pessoas que, independente de ter restrições cadastrais ou não, teriam acesso. Muitos condomínios, muitos empreendimentos foram construídos em toda a nossa região aqui. Sapiranga, eu fui prefeito por 2 mandatos, tive a oportunidade de construir 4.000 casas em 6 anos. Em São Leopoldo, Vanazzi foi prefeito em 8 anos, construiu 10.000 casas em 8 anos. Aqui, teve governos que pensavam dessa forma e que também construiu no município de Novo Hamburgo. Infelizmente, o que nós estamos assistindo neste momento triste da história brasileira é que o governo federal está cortando dinheiro dos programas da política habitacional e o último dado, menos de 1% do orçamento da União foi colocado no Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, que é para as famílias que mais precisam e que mais necessitam. Eles querem fazer política, na verdade, de mercado habitacional. E daí, eu não tenho nada contra o mercado, nada contra as imobiliárias, mas não atende prioritariamente o nosso povo que precisa e o nosso povo pobre que necessita. Esta é a nossa indignação do momento político que estamos vivenciando. Assim nós assistimos a nível nacional, assim assistimos a nível estadual. E o que nós fizemos no município é procurar, com o pouco recurso que tem nos municípios, tentar construir uma solução para atender essas famílias. Mas é necessário que a população compreenda. É preciso, na verdade, que tenha um debate profundo com aqueles que compreendem que a habitação é um direito e possa representá-los, na verdade, para implementar. Precisamos recuperar muito um tempo perdido nos últimos períodos. Bom, justamente o Minha Casa Minha Vida, eu ia entrar e os assuntos, é óbvio, uma coisa vai puxando outra e a gente já está falando propriamente do Minha Casa Minha Vida. O que mudou com essa alteração de governo entre o que nós tínhamos com programas do Minha Casa Minha Vida e o que está sendo feito efetivamente hoje? A gente já viu que 1%, a questão do próximo ano, que seria este ano fiscal, que seria 2018. Não, foi dado que foi investido em 2017. Em 2017, 1%. Menos de 1% para a faixa, por exemplo, 1,
que é a faixa, na verdade, para quem ganha até R$ 1.800, que não precisa ter análise de crédito. O dado estatístico é que menos de 1% do orçamento foi investido nessa área. Ou seja, para a população que mais precisa e que mais necessita, o governo federal, infelizmente, não destinou praticamente nada. Cortou o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, praticamente acabou com o programa. Nós, por exemplo, no município de São Leopoldo, temos 4 projetos aprovados, elaborados, aprovado pela Caixa Econômica Federal aqui da nossa região, aprovado pela Caixa Econômica Federal em Brasília, dentro do Ministério da Cidade, mas que, infelizmente, segundo a própria Secretaria Nacional de Habitação, o Ministério da Fazenda não libera recurso, na verdade, para essa área, claro, com certeza com orientação do governo federal, e, portanto, os nossos projetos estão lá e o nosso povo está aguardando, né, que possa ter esse atendimento, mas, infelizmente, não temos encontrado eco neste momento. Posso ser mais objetivo? Seria uma espécie de boicote? Vamos dizer assim? Eu não diria que um processo de boicote contra os trabalhadores, contra os necessitados, porque o que eu acompanho é que, além do município de São Leopoldo, os outros municípios também não têm acessado, principalmente para o faixa 1. Nós conseguimos viabilizar um projeto para o faixa 1,5, né, que é financiamento. Mas este financiamento, que ele atende uma fatia importante da população, uma parcela significativa, mas ele faz análise de crédito. E nós sabemos quanto o nosso povo tem de restrições cadastrais. Quantas famílias já foram ou estão, por exemplo, no SPC e no Serasa. Quem está no SPC e no Serasa, infelizmente, não consegue este acesso. Então não é uma questão de boicote, acho que o boicote é contra os trabalhadores, contra os pobres, contra os mais necessitados. E esta é a nossa contrariedade, na verdade. O Estado brasileiro ou o Estado do Rio Grande do Sul que não atende, que mais precisa, que mais necessita. Adão, quando tu estavas à frente da secretaria, como era o funcionamento do Minha Casa Minha Vida? Na verdade, eu fiquei à frente da secretaria durante 7 meses, né? E ainda não tínhamos esse corte drástico, né? Havia o murmurinho, não tinha ainda o impeachment, a coisa estava andando daquele jeito, estava complicado, né? Mas assim, nós tínhamos buscado, né, os governos passados aqui, o governo do Tarcísio e o governo do Luiz, tinha buscado recursos para a regularização fundiária, né, e encaminhamos a regularização fundiária da Vila Palmeira, encaminhamos a regularização fundiária da Vila Kipling, né? Junto com a regularização fundiária da Vila Kipling, foi construído um conjunto habitacional ali do Aeroclube, com 300 apartamentos, para suprir aquela demanda, porque para fazer a regularização da Kipling, muitas pessoas tiveram que sair da vila, né, porque a regularização é isso, é tu pegar uma vila toda desorganizada, desestruturada e fazer as ruas certinho, acabar com os becos, com as ruelas, todo mundo de frente para a rua, né, tu regularizar mesmo, tu urbanizar de fato aquela água, vila. esgoto, Água, esgoto, energia, tudo. Como ela tinha todo um aglomerado de casas, muitas pessoas tiveram que sair para que essa infraestrutura pudesse ser feita. E para essas pessoas, aquelas que quiseram, né, os apartamentos foram construídos para elas terem a sua moradia e tal. Principalmente na Vila Kipling, o que aconteceu? Tá? A Vila Kipling era com subsídio total, né? Então, os apartamentos, as pessoas que foram para os apartamentos, que saíram da vila, são pessoas, né? Na maioria delas, acho que 98% delas, é de 0 a 3 salários mínimos, até 1.800, R$2.000. Essas pessoas hoje, elas estão no apartamento, aquelas que foram para o apartamento, elas estão no apartamento pagando o condomínio, água, luz e imposto, né? Então, foi subsídio total, elas não têm prestação do apartamento. As pessoas que vão ganhar a casinha, que vão voltar para dentro da Vila Kipling, também, né? Então, isso é e aí, queria trazer isso só para dizer, isso é um Estado de direito, isto é um governo de direito, isso é garantia de direito, certo? Até porque algumas vilas na cidade de Novo Hamburgo, vilas irregulares, a própria Iguaçu, a Palmeira, a Kipling, a Getúlio Vargas, tá? O Kefas, tá? foram
ocupações, vamos dizer assim, e que na época não eram ocupações diferentes de agora, né? Eram pessoas que eram chamadas para Novo Hamburgo pelo emprego, né? Porque tinha muito emprego e precisavam, e essas pessoas vinham do interior e chegavam aqui, não tinham onde morar, e aí na época, né, elas eram conduzidas até esses locais, e esses locais eram lhes oferecidos, dados, né? Então não precisa, diferente de hoje o grupo as pessoas se organizam e ocupam uma determinada área, um determinado vazio urbano. Na época não, na época eram levados para lá pelas as instituições da cidade, pelo poder público da cidade e tal, né? E ali sem nenhuma infraestrutura, né? Isso que o Nelson traz também é a pura realidade. As pessoas saíram do interior e vieram para a área urbana e as cidades não se prepararam para receber essas pessoas, em termos de infraestrutura, em termos de urbanização, em termos de qualquer coisa, né? Então foi tudo assim, ocuparam, se organizaram e aí agora vamos ver o que vai acontecer. E aí precisa mesmo a intervenção do Estado, certo? Porque o mercado não vai fazer. Sim. Né? Então, antes assim, só para introduzir de repente um outro assunto que tu colocasse antes, a questão dos vazios urbanos, tá? E aí também a gente tem que ver das duas óticas, tanto do Estado de Direito quanto, vou chamar de Estado de mercado, não sei se poderia chamar assim, mas, né? O vazio urbano, essa terra pode cumprir uma função social e aí ser discutida pela cidade, vamos dizer, pelo Estado, qual é a função social dessa terra e se ela vai ficar sem nenhuma ocupação, né, incidir sobre ela um imposto progressivo, ou se é um estado de mercado e esse vazio urbano é para especulação imobiliária. Sim. Simples assim. Há uma questão que o vereador Nor, acompanhando o trabalho do vereador aqui na casa, né? O vereador esteve na Vila Quefas e o senhor se mostrou preocupado com a situação ali da vegetação que poderia causar algum tipo de, futuramente, em função das chuvas, acidentes, né? Qual é a situação hoje de lá, vereador? Há uns anos atrás já deu um desabramento com muita chuva que... Deslizamentos? Deslizamento que conseguiu matar para 3 crianças no tempo. E hoje, hoje, quando eu entrei no QF, foi isso que me chamou muita atenção, que seguiu o mesmo jeito no local, onde foi perto do local que deu esse acidente, já tem moradores que invadiram. Daí eu falei com a diretora da habitação, levei tudo, relato para ela disse que tem coisa que dá para fazer, tem coisas que não. E chama muito assim, que eu acho que tinha acidente, a gente tinha que tentar não deixar ela acontecer. Depois que acontecer, dá uma chuva aí, agora vem inverno, chuva, vai dar muito problema e estão invadindo bastante, a invasão continua. Cada vez que você vai no Quefas, naquela região lá, parece que você tem mais casas. Cada dia é um dia que aumenta muito a situação daqueles moradores. Então é isso, chama muito assim, onde que eu abati bastante, aonde está a fiscalização. Eu acho que tinha que ser mais assim a fiscalização, que às vezes tem morado e estão invadindo virou tipo uma classe de negócio. Então eu acho engraçado que tinha que ter uma fiscalização mais ampla em cima que hoje eu não vejo muito assim uma habitação assim que tivesse uma habitação formada assim por a minha casa, minha vida, por um projeto do governo federal. Porque hoje eu vejo mais assim o que eu devo entender assim que aconteceu de 2017 para cá, não é porque é o governo A ou B, eu não estou defendendo o governo, não estou defendendo o partido, só que é assim, a gente tem que ter um nível e falar o que a gente sente. Eu sou assim, eu sou um vereador, que sou um fiscal da comunidade e eu quero estar do lado da comunidade, que é assim, parece que hoje o que eu entendo assim é por as cooperativas, esses loteamentos que estão fazendo. Contei na Vila Marisol, que estão fazendo vai ser pela Caixa. Então isso vai ter um custo, não foi assim, não sei qual é o tipo do custo. Isso é essa explicação que eu não peguei. Eu fui na secretária de habitação e ela não fez esse relato para mim. Ela fez um seminário. Também fica uma coisa assim, parece que tipo as cooperativas vão assumir esses projetos todos e não faz um relato para a comunidade. A comunidade não está entendendo o que está acontecendo. E foi feito um evento, um seminário no colégio, na Vila Presidente Costa e Silva, lá no... Como é que é o nome daquele colégio ainda? No CIEP, que a secretária foi lá, a secretária é muito gente boa, trabalha, pensa em ajudar, mas ela falou coisa que ninguém entendeu nada. Eu saí lá, eles perguntavam para mim, eu também não entendi um som, muita gente, um som. Então, o que eu cobro da habitação, do meio ambiente, que tem envolvimento junto
com a fiscalização, porque que isso tem que dar um resultado para os nossos moradores, para a nossa comunidade de Novo Hamburgo. Isso tem que dar um resultado para o nosso povo, para eles entenderem mais, tem que ser mais detalhado o que ela fala, o que a habitação tem de próximo para dar para essas comunidades de Novo Hamburgo. Eu estou bastante preocupado com isso. E a Defesa Civil também, né, vereador? Precisa estar junto para explicar o que pode acontecer. A Defesa também, Civil, que acho que é bem importante, uma questão vendo o que está acontecendo, sabe que não chega uma reclamação nenhuma da Defesa Civil, a gente faz todo o trabalho aí, daí com uma área de risco. Dá uma chuva de 15 dias aí, 10 dias aí, vai dar o mesmo problema que deu uns anos atrás. Então vamos evitar isso antes de dar. Tem como fazer. Tem como com a habitação. Só que hoje a gente parece que Novo Hamburgo não tem a Secretaria do Meio Ambiente, a gente não vê a fiscalização, a Defesa Civil praticamente está bem parada. Não tô vendo eles evoluir no trabalho deles. Tá, perfeito. Você também pode participar de nosso programa pelo Facebook ou pelo WhatsApp, pelo número 993880-416. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Nor Bueno, do ex-secretário de Habitação de Novo Hamburgo, Adão Celistre, e do secretário de Habitação de São Leopoldo, Nelson Spolaor. Bom, secretário, vamos falar um pouco da sua experiência também como chefe de gabinete, né, da Secretaria de Habitação e hoje à frente da Secretaria de Habitação no município de São Leopoldo. Como é que está sendo feito o trabalho lá? Olha, Jaime, prezada população, este material nosso aqui, ele é uma síntese do nosso trabalho, da nossa elaboração de 2017
à frente da Secretaria Municipal de Habitação de São Leopoldo, na gestão do prefeito Vanazzi. Nós construímos a 7ª conferência porque compreendemos de que é importante o envolvimento de todos os agentes, de todos os atores e de possibilitar que a comunidade possa ser chamada na elaboração de uma política municipal. Mesmo fora do calendário estadual e nacional, porque em 2015 para 2016 tinha uma proposta de realizar a Conferência da Cidade, a nível de município, de estado e a nível federal. Infelizmente, foi mudado o calendário a nível nacional, depois que mudou o governo, pelo golpe que foi dado, e se alterou para 2019 a nível nacional. Consequentemente, o estado também jogou a Conferência Estadual para frente. Mas nós assumimos em 2017, conversei com o prefeito Vanazzi, apresentei a proposta e o prefeito Vanazzi nos orientou que seguíssemos justamente nesse caminho. Realizamos 3 seminários sobre temas específicos. Um sobre o tema da regularização fundiária. Um tema extremamente importante e que nós, na realidade, enfrentamos em todas as cidades. E dizer que a irregularidade fundiária, ela exclui as famílias e empobrece a cidade. E traz insegurança jurídica e traz falta de oportunidade. Portanto, nós temos um seminário com mais de 200 pessoas presentes, onde contamos com a participação de especialistas no direito urbanístico, com o Ministério Público, com o cartório de registro de imóveis, envolvendo todos os atores. E a sociedade, cooperativas, Movimento Nacional de Luta por Moradia, IAB, OAB, o CREA, a Unicinos, né? Todos eles participaram junto dessa construção. E neste seminário, para você ter uma ideia, no município de São Leopoldo, nós temos cerca de 35% dos imóveis que não têm a sua escritura. Com certeza aqui em Novo Hamburgo também deve ser um percentual parecido, um pouco mais, um pouco menos, mas fica em torno de. Sapiranga segue nessa mesma plataforma e os demais municípios, infelizmente, também têm esse índice desastroso da irregularidade. Seja porque o setor público fez e não concluiu a sua tarefa de entregar a escritura para o beneficiário final, seja porque a iniciativa privada, os loteadores, às vezes muito mais do que empreendedores, na especulação imobiliária, abriam algumas estradas, colocaram alguns postes de luz, vendiam os lotes e abandonavam as famílias ali em cima, sem concluir o processo de colocação da infraestrutura para melhorar a qualidade de vida, quiçá entregar, na verdade, a escritura definitiva. Isto fez com que as nossas cidades, todas elas tivéssemos este índice altíssimo da irregularidade. Hoje, a partir do primeiro seminário, dentro desta 7ª conferência que nós fizemos de regularização fundiária, nós estamos com uma política clara definida sobre o tema da regularização fundiária que eu posso abordar daqui a alguns instantes. Mas seguindo ainda no processo da conferência, o segundo seminário foi o tema de financiamento, aonde eu me pronunciei no bloco anterior, as dificuldades do acesso de financiamento hoje para a população mais pobre, para a população mais necessitada, infelizmente. O terceiro seminário que nós produzimos foi sobre novas tecnologias. Como que as novas tecnologias hoje podem contribuir para o cidadão ter uma casa com mais qualidade, com mais conforto, mas a um custo que também caiba no seu orçamento, que também possa permitir que o meio universitário, que o meio acadêmico, que o meio da engenharia possa oferecer para a comunidade, para a sociedade e para o poder público, né, com novas tecnologias, uma nova unidade habitacional. Posterior a isso, realizamos 4 pré-conferências regionais e em dezembro fizemos a nossa grande conferência com mais de 300 pessoas participando, deliberando e que compilamos aqui em resoluções. Dentro dessas resoluções, apresenta justamente para a gente elaborar um plano municipal de regularização fundiária. No governo do prefeito Vanazzi, o ano passado, nós já viabilizamos que 937 famílias tivessem acesso à escritura, portanto, regularizamos 937 unidades habitacionais e a meta durante a gestão do prefeito Vanazzi, nos próximos 3 anos agora, é entregar
mais 10 mil escrituras para a população leopoldense. Por que investir na regularização fundiária? E eu finalizo com esta, ela é fundamental para poder possibilitar segurança jurídica para as famílias, qualidade de vida e novas oportunidades. O cidadão, a cidadã que tem a escritura do seu imóvel, quando quiser fazer uma ampliação da sua casa, se tiver a sua escritura, pode ir no agente financeiro e busca, na verdade, um empréstimo, um recurso para ampliar. Este empréstimo movimenta a economia, gera emprego na construção civil e traz desenvolvimento. O cidadão que tem o seu imóvel escriturado, registrado e quiser montar o seu empreendimento, ele, na verdade, pode montar o seu projeto, vai num agente financeiro, busca um financiamento e, com isso, gera desenvolvimento, gera crescimento. Então, a regularização fundiária, no nosso ponto de vista, ela é estratégica para que a gente possa pensar uma cidade que inclua, que traga as pessoas para a sua formalidade, que melhore a qualidade de vida e que traga mais desenvolvimento e oportunidade para as famílias. É por isso que os governos, na minha visão, na minha concepção, devem investir significativamente nas temáticas tão importantes como essa da regularização fundiária, para que a gente possa fazer um processo de reforma urbana e de regularização fundiária com qualidade de vida para a nossa população. Ontem, a Prefeitura aqui de Novo Hamburgo promoveu um seminário, uma audiência pública sobre a regularização fundiária, o tema que o senhor abordou agora, das vilas Bananal e Haas. Cooperativa Bananal. Cooperativa, e aí é justamente o tema que eu quero entrar. São as cooperativas habitacionais, né? São nessas duas vilas, estão sendo, né, discutidos temas para a regularização fundiária destas duas unidades. E qual é o papel das cooperativas habitacionais nesse processo de regularização fundiária? Olha, acho que a cooperativa pode exercer um papel fundamental nesse processo, né? No momento que se propõe realmente a fazer um trabalho junto, e aí precisa cada vez mais do Estado também, né, para fazer esse processo. Uma cooperativa vai fazer um conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional, a princípio, ele é um conjunto habitacional privado, certo? Uma cooperativa é uma figura jurídica, né, e esse conjunto habitacional vai ser privado. Ou vai ser público elaborado pela cooperativa em parceria, certo? Então, assim, necessita do Estado por quê? Porque a cooperativa não tem os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos recursos que uma grande imobiliária, né? E nem é esse o intuito da cooperativa de ser uma imobiliária, ou não deveria ser, né? A cooperativa, pelo nome, né, tem os seus associados e todos vão ali, os cooperados, fazer parte do processo para que cada um adquira o seu lote, né? Então ela também tem muita dificuldade, ela vai ter muita dificuldade para construir esse conjunto, né? esse empreendimento da forma como exige o Estado. Adão, se me permite, para a gente ir aqui trocando opiniões, eu acho que o tema, por exemplo, das cooperativas para promover a regularização fundiária precisa já me discutir profundamente se é uma atribuição que o poder público quer jogar para as cooperativas somente. Isso. E para que as cooperativas cobram dos cooperativados para fazer a regularização fundiária, é o poder público atribuir, terceirizar e jogar para a população aquilo que é a atribuição da prefeitura. Isso. Nós não temos esta visão. Nós temos a compreensão de que a regularização fundiária precisa ser tratada, Jaime, pelo poder público. Até porque eu estou enfrentando na Secretaria em São Leopoldo duas experiências de duas cooperativas com que governos anteriores destinaram a área de terra e destinaram através de instrumentos legais para que as cooperativas promovessem a regularização fundiária, cobraram alguns recursos, não chegaram à conclusão da regularização fundiária e hoje a Prefeitura está retomando estas áreas para a Prefeitura fazer de forma direta a regularização fundiária. Mas esta é uma compreensão de governo. Portanto, quando você joga ou quando você decide repassar para uma cooperativa ou para outro ente promover a regularização fundiária, precisa saber se será aportado o recurso ou se é para terceirizar e jogar a responsabilidade para a comunidade se
administrar e que significa dizer cobrar das famílias para fazer. E todos os encargos que isso significa. Era isso que eu estava colocando. Porque... Só intervir, eu acho que eu também formulei errado a minha pergunta no início, né, da questão, porque o papel da cooperativa habitacional não é fazer a regularização fundiária. A regularização fundiária ela vem depois em função de um problema na cooperativa habitacional, quando ela não é bem feita ou quando não é bem estruturada. No caso dessas duas vilas, existe uma área que existe um passivo, um débito junto à prefeitura, uma dívida ativa, né, que em função dessa dívida ativa da cooperativa está sendo renegociado e vai ser repactuado para que se possa regularizar isso. Mas a minha pergunta era bem no sentido de qual é o papel das cooperativas habitacionais na diminuição dos déficits de moradia. E eu acho que aí acabamos entrando né, numa outra discussão que foi muito válida, né? Eu acho que acredito que é por aí. Não, aí, Jaime, as cooperativas cumprem um papel fundamental nesse processo. Tá? Uma cooperativa bem organizada e com um intuito realmente de ter cooperados. E a cooperativa, pela sua própria estrutura jurídica, ela não é um ente de mercado, não vai buscar lucro, não é uma imobiliária. Né? É um ente jurídico que vai reunir cooperados para garantia de direitos também. Tá? Então, tem várias experiências de cooperativas aqui na região que fizeram grandes empreendimentos, vamos dizer assim, e com uma qualidade muito boa e com um custo bastante baixo, né, para os cooperados. Mas não é o Estado promovendo a habitação popular, certo? Não é... Claro que tem o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida e tal, mas não é o Estado, é um loteamento privado, tá? E que vai ter as suas complicações e vai precisar do governo. Né? Um governo municipal, uma cooperativa habitacional para desenvolver um projeto habitacional, por exemplo, usar o exemplo do Expolaor, tá? Na cidade de São Leopoldo, onde o Expolaor é secretário de habitação, ela vai precisar do Expolaor, porque muitas exigências, muitas coisas, ela vai precisar que o Estado a aporte, a ajude a concretizar este empreendimento. Né? E tem, mesmo na cidade de São Leopoldo, tem várias cooperativas que têm um histórico bem interessante, um trabalho bem interessante nessa área. E dessas 10 mil casas que o Expolaor disse que o governo Vanazzi fez nos últimos 8 anos, as cooperativas têm uma boa parcela de contribuição aí, de um bom número de casas dessas 10 mil foram construídas a partir da parceria do governo com as cooperativas. Mas também temos essas... Tem experiências, viu, Jaime, extremamente positiva de cooperativas habitacionais. Eu posso dizer que eu resido, por exemplo, num loteamento que foi feito pela uma cooperativa habitacional, onde não tinha taxa administrativa, onde todo o trabalho era feito de forma voluntária pelos cooperativados e que serviu de exemplo. No loteamento onde eu moro hoje, vivo com a minha família, foi fruto de uma organização cooperativada, que não teve como objetivo a construção da casa, teve como objetivo viabilizar o lote com a infraestrutura e todos os projetos complementares. Então, foi feito sem nenhum centavo do poder público, né? Mas foi comprado a área de terra de forma cotizada, foi colocado água, luz, rede de esgoto, calçamento, e hoje estamos morando lá todos com loteamento registrado, com loteamento aprovado, e 254 famílias. Falo da experiência de Sapiranga, de inúmeros, né, empreendimentos, na verdade, loteamentos que foram feitos, né, pelas cooperativas. É claro, cooperativa pressupõe a cotização do cooperativado para contribuir para um projeto geral. Também é fundamental que cada cooperativado, quando vai cotizar, né, ajude a contribuir fiscalizando, né, porque hoje na sociedade sempre tem que separar o joio do trigo. Então é necessário também, nós temos cooperativas extremamente sérias, responsáveis, bem intencionadas, que são transparentes, que cada centavo arrecadado, cotizado, vai para a sua finalidade. Tem outras que a gente não pode dizer tudo isso que nós estamos atribuindo. Então é importante que cada cooperativado também faça a sua parte. Quando for ingressar como associado, verifique, né, a idoneidade, a seriedade, a transparência e também o que essa cooperativa já produziu para fazer as coisas de forma séria. Mas o cooperativismo é uma área que nós defendemos muito,
para inclusive estabelecer novos laços de relacionamento e de convivência entre as pessoas. E é uma oportunidade, com certeza, de tratar de um novo espaço de convivência. Eu tive a oportunidade de ir a Bento Gonçalves e vi cooperativas de forma extraordinária. Vi cooperativas que, além de se cooperativarem para acessar o terreno, depois construir as suas casas, eles, por exemplo, se cooperativavam e compraram uma van para que todos os filhos daqueles cooperativados fossem levados por uma van na mesma escola. Eu vi eles constituírem uma biblioteca coletiva com que cada livro que fosse comprado perpassava, na verdade, por cada família em um determinado período para fazer a leitura. Então é possível, de fato, que o cooperativismo possa avançar e trazer novos laços de convivência familiar, além da conquista do terreno e da casa. Mas no caso de uma cooperativa habitacional que não preenche os requisitos, ou que aconteça isso, que pense apenas, eu tenho uma grande área de terra, eu abro estradas, vendo os lotes e estou pegando o dinheiro dos cotistas, né? Estou vendendo os lotes, mas aí... Isso no conceito não é cooperativa, né? Não, isso tem um dono, né? Tem um dono, daí né? tem um dono, é uma mini imobiliária, né? Só tem o nome de cooperativa. Isso tem bastante também, Jaime. Isso também existe. E o que acontece? Aí no caso de não haver a questão de... Aí eu quero ligar minha luz, eu quero ter o acesso ao esgoto, e aí fica... Aí eu tenho que bater na porta do Estado e tentar regularizar. Com certeza, e sempre isso acontece. Deixa eu só fazer uma coisa assim, até para não ser injusto, né? Muitas vezes, tá? Isso não é só em cooperativas, mas na maioria do movimento social, vamos dizer assim, existe muita boa vontade, mas às vezes acaba se pecando por falta de gestão, né? Por ignorar mesmo essa questão da gestão. E às vezes, de repente, não conseguir fazer toda a infraestrutura de um loteamento numa cooperativa, não seja por má conduta, ou por desvio de dinheiro, ou coisa parecida, ou por colocar esse dinheiro de uma forma errada. Não, é que não conseguiu fazer a gestão. Não conseguiu se... É a mesma coisa do orçamento doméstico. Se tu não fizer a tua gestão, daqui a pouco o teu recurso, o teu orçamento não chega. Tu vai para o cartão de crédito, fica... E não consegue dar conta, né? Então, de repente, por falta de gestão, às vezes, né, de compreender melhor essa gestão, acaba não fazendo. E aí não consegue, por exemplo, fazer a infraestrutura necessária ou cumprir as exigências necessárias pela prefeitura para que aquele loteamento seja realmente reconhecido e que os próprios públicos sejam dados para a prefeitura para que ela faça a manutenção e tal. E fique devendo algumas questões. E aí, devendo essas questões, eles acabam não conseguindo, e aí ficam embrenhados e acabam não conseguindo fazer com que cada cooperado tenha realmente seu lote, aí pecam na questão da infraestrutura, e isso pode ser, na grande maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes também não, mas na boa parte das vezes é realmente por uma questão de gestão, né? Porque falta realmente isso, uma consciência melhor, uma habilidade maior ou conhecimento mesmo, né, de gestão para poder fazer isso. E algumas cooperativas que a gente conhece em várias cidades, e o Nelson que já trabalhou no Estado em termos da habitação, sabe do que eu estou falando, que acabam se embretando nisso porque não conseguiram cumprir todas as exigências porque faltou dinheiro. Sim. Faltou dinheiro. Hoje eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas não tenho dinheiro. E aí? Não consegui cumprir o projeto. E aí o loteamento, ele acaba ficando, né, na nuvem, sem ter aprovação, sem nada, e aí a gente acaba... Todo mundo acaba padecendo com isso. Prejudicado, porque não fica com direito ao seu... E aí entra o Estado para fazer a regularização. Não tem o documento de posse, o documento de posse não, mas a efetividade, né, a estrutura, a estruturação. Mas, vereador Nora, a gente sabe que os gabinetes estão sempre abertos para a comunidade. E qual é o tipo de pedido que vem muita gente fazer a vocês para tentar ajudar nessas questões por exemplo, de regularização fundiária, ou mesmo acesso à habitação? Mais ou menos esse pedido é esse, do dia a dia, assim, que a comunidade vem a habitação, informação de vários loteamentos, suporte às cooperativas. Até a gente aqui, é um debate que a gente pode concordar com meus debatedores aqui, como eu posso discordar com algumas coisas, mas que tem municípios que eu acho que funciona a cooperativa, sim. Mas tem o município de Novo Hamburgo, eu quero que me aponte um que funcionasse.
porque eu não vi ainda dentro do município de Novo Hamburgo pegar uma escritura de um terreno que faz anos, de mais ou menos 10, 12 anos, e não tem escritura desse terreno. Que foi praticamente. Eu sou bem realista a dizer, e tenho minha mentalidade é essa, o modo de eu dizer as coisas, e bem tranquilo que eu falo, porque assim, ó, se é do Estado, é federal e é da Prefeitura, por habitação, da Secretaria, através da Secretaria de Habitação, eu acho que eles têm que ter a responsabilidade de dar um retorno para a comunidade. Não tem que terceirizar serviço, que praticamente está terceirizado, que eu sei tem fatos assim, de cooperativa, que hoje eles pegam um pensamento do morador e vendem aquele lote, aqui vai ser o teu terreno, e a pessoa ajuda lá, dá uma quantia, e dali um mês e pouco, nem a prefeitura não acha mais aquele da cooperativa. Isso acontece muito no Novo Hamburgo. E daí eu não tenho isso. Tem hoje uma cooperativa preparada para pegar tudo, vários loteamentos que tem aqui no Novo Hamburgo que nós temos. O que eu vejo hoje na Vila Kipling não foi por cooperativa. Tem vários loteamentos que estão acontecendo. E por que a prefeitura está fazendo através da cooperativa? Por que eles não abracam como era antigamente, há 8 anos atrás, que a gente loteou, foi feita a Kipling, foi feita a Palmeira, lá embaixo, perto da Fevale, que é como é que é o nome? Martim Pilger. Isso. Por que não vão fazer, como foi feito outros governos, não terceirizar o serviço? Que para mim praticamente é terceirizado o serviço. Chega assim, já me respondendo a uma pergunta no gabinete, muito da Secretaria de Obras, muito da Habitação, pede informação. Terá um exemplo que a Caixa está fazendo na Morada dos Eucalipto, lá na Marisol, que a gente é Morada do Eucalipto, mas a gente trata mais conhecido por Marisol, né? Então, é uma coisa que ficou e agora estão fazendo a terraplenagem lá, vem muitas. Quando que vai abrir as inscrições para nós se inscrever e coisa? Eu liguei para a Habitação e disseram após aqui 30 dias, 60 dias. Então, é as coisas assim, que é o que mais chega no gabinete da gente, esse tipo, porque os moradores, assim, tem muita gente ainda que paga aluguel ali em Novo Hamburgo, muita gente paga aluguel. E, então, esse é um caos bem complicado para nós, vereadores de Novo Hamburgo, que a gente tem que dar e a gente gosta de dar para a nossa comunidade uma informação que seja certa, não uma informação que seja errada. Eu ligo para os órgãos públicos e faço certo secretário de obras, eu quero fazer que chegue na comunidade de Novo Hamburgo um resultado que seja certo para eles. Não vou te dizer assim, se eu disser para eles assim que tal dia vai começar a inscrição, eu estou mentindo. Por isso que eu ligo para a Habitação para saber, 30 dias, já a gente dá o retorno, entendeu? Mas chega bastante essas demandas, assim, eu gosto de dar uma demanda bem declarada para a minha comunidade de Novo Hamburgo. Secretário, aqui eu moro há pouco tempo ainda, eu estou há um ano morando aqui no Novo Hamburgo, e sempre que eu passo pela BR-116, vindo para cá, eu sempre fico confuso onde começa Novo Hamburgo, à direita, né? Onde começa Novo Hamburgo e onde termina São Leopoldo e onde começa Novo Hamburgo. Naquela região ali, né, da divisa entre os dois municípios, nós vemos uma grande comunidade. Elas estão em cidades diferentes, mas vivem em comunidades, né? É uma única comunidade. Que nessa região limítrofe ali tem também esse desafio, é um arroio só que divide os dois municípios. Como se pensa ali, né? Como se pode pensar uma forma também qual é o desafio para conseguir regularizar áreas que são tão próximas, com tanta mistura? Eu vou te convidar para te me dar aqui um outro programa para a gente vir conversar especificamente sobre isso, certo? Porque eu acho muito importante. Durante o primeiro mandato do prefeito Vanazzi, dentro do PAC, por exemplo, em São Leopoldo, foi buscado recursos muito significativos para reassentar famílias do Arroio Cruz, por exemplo, e do Arroio Gauchinho. Hoje, o que você está me perguntando é do Arroio Gauchinho. 10 horas da manhã, nós tivemos o GT, o Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária da região Nordeste, que faz justamente aqui da divisa do Arroio Gauchinho, pega o Arroio Gauchinho, pega a Vila Brás, pega 3 áreas de cooperativas ali, da Bonfim, da Progresso, da Coap, pega o loteamento Steigleder, o Aeroclube, todos aqueles loteamentos ali são 8.000 famílias, em torno de 8.000 famílias, que nós temos um grupo de trabalho que reúne mensalmente para a gente discutir os avanços, os caminhos a serem feitos para regularizar. E uma das temáticas é do Arroio Gauchinho. O Arroio Gauchinho, para você ter uma ideia, hoje eu falei no GT, ontem eu tive reunião com a promotora, debatendo sobre esse tema, apresentei lá um mini plano
mas dividindo entre o que pega da Avenida Mauá para o lado direito, quem vem de São Leopoldo a Novo Hamburgo, aonde no governo Vanadzes já foi retirado umas famílias, e do lado de Novo Hamburgo também já foi retirado umas famílias, e que tem condições de ser regularizado. Para o outro lado, nós temos uma política de fiscalização, vamos realizar um cadastro, mas precisamos de aporte de recursos de esfera estadual ou federal para poder reassentar aquelas famílias. Senão, não é possível. Além disso, ainda dentro do PAC, por exemplo, São Leopoldo, nós temos o Arroio Manteiga, por exemplo, que fica na região norte de São Leopoldo, que são 881 lotes que nós estamos construindo via PAC, né? Mas que no governo Lula-Dilma nós tínhamos o dinheiro, ou pelo menos a garantia de ter esse dinheiro para executar. Agora, durante este governo que está aí, nós já fizemos 194 lotes, apresentamos o projeto para buscar dinheiro para as casas, mas infelizmente o recurso não foi aportado. As famílias continuam morando no leito do Arroio Manteiga, por exemplo, e nós temos o loteamento e estamos atrás do recurso, por exemplo, né, para construir as casas. Mas isso que eu disse. Então, tratar do ponto de vista de uma política que regulariza, que recupere o arroio, tem que ser também na perspectiva de que você reassente aquelas famílias e tenha políticas de ocupação daquele espaço, seja com plantio de árvores para recuperar a questão da natureza, seja por abertura de vias para garantir um processo de mobilidade, porque também não adianta você só retirar as famílias e deixar as áreas sem dar um destino objetivo para elas. Não é isso que nós queremos. Então, até porque nós amanhã temos, depois vai ter até outras porque famílias. amanhã depois terá outras famílias lá ocupando. Então, são projetos desafiadores, né? Mas que eu falei aqui de forma muito rápida de 3 arroios dentro da cidade de São Leopoldo: o Arroio Cruz, Arroio Gauchinho e o Arroio Manteiga, onde parte desses arroios nós já reassentamos e outros, na verdade, nós estamos trabalhando na perspectiva de viabilizar esse projeto com muita dificuldade por falta de aporte de recursos do governo federal. Bom, senhores, né, passamos já 1 hora de programa, então temos que ir às nossas considerações finais. Vamos começar pelo nosso, né, convidado que veio de São Leopoldo. Por favor, secretário. Eu agradeço, Jaime, a oportunidade de trazer aqui o nosso pensamento, um pouco do que nós estamos fazendo também na cidade de São Leopoldo. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui com o vereador Nor, que é uma grande liderança da cidade de Novo Hamburgo, que nós nos orgulhamos de ter uma relação de construção de políticas, na verdade, partidária e políticas sociais. Agradeço a oportunidade de estar aqui também com o Adão, ex-secretário deste município, e dizer, o tema da moradia é um tema desafiador, mas tem projeto político que pensa, que articula e que trabalha para que seu direito de ter acesso a um terreno, uma casa, seja viabilizado. Tem projetos políticos que são contra. Nós somos daquele que, para os trabalhadores, para as pessoas mais simples, mais humildes, para os excluídos, para os pobres, ter acesso a um terreno e uma casa, o poder público deve tratar políticas que possa viabilizar. Porque investir na moradia é gerar emprego, é qualidade de vida, é distribuição de renda e é projeção de um mundo melhor. E nós fizemos da política a arte de sonhar e transformar que o mundo do dia de amanhã possa ser um pouquinho melhor que o dia de hoje. Com calma, com paz, com tranquilidade e com qualidade de vida. É por isso que nós atuamos na sociedade. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço, então, ao nosso ex-prefeito, ex-vereador, atual secretário do município de habitação do município de São Leopoldo. Vereador Nor Bueno, suas considerações finais, por favor. Também quero te agradecer, Jaime, por esse convite, os funcionários aí, o Nelson, que vinha aí essa tarde com nós, aí foi um baita debate aí, a gente aprende muito com ele também, baita liderança. O Adão também, que sabe muito das negócios da habitação, bem por dentro, o secretário também, né? Então, eu quero agradecer e quero dizer assim para a comunidade de Novo Hamburgo que o meu gabinete está aberto à disposição da comunidade aí, e eu sou esse jeito aí de fiscalizar, e eu vou trabalhar muito forte sobre essas invasões que tem no município de Novo Hamburgo. Muito obrigado, Jaime, por tudo aí. Obrigado, vereador Nor Bueno. Adão Celice, nosso ex-secretário de habitação aqui de Novo Hamburgo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa
conversando com o Espolaor, com o Nor, contigo, com a comunidade de Novo Hamburgo. E só dizer que a gente, nesta mesa, né, os três aqui, o Espolaor, o Nor e eu, né, acreditamos num Estado de Direito, né, e que inclui aí a habitação, que inclui as políticas públicas, né, o direito ao emprego, à habitação, à saúde, à educação, né, diferentemente desse governo que está aí, que uma das primeiras medidas que fez foi retirar o recurso que estava sendo proposto para a saúde e para a educação, né? E congelar os investimentos durante 20 anos. Né? Então, infelizmente, é isso que temos, né? E este ano teremos a oportunidade de dar um novo rumo para esse país. Né? Então, agradeço de novo a oportunidade, né? E sempre à disposição. Obrigado. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Nor Bueno, do ex-secretário de Habitação de Novo Hamburgo, Adão Celistre, e do secretário de Habitação de São Leopoldo, Nelson Espolaor. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação, mas você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta com mais um tema de interesse da nossa região.